Olá, seja muito bem-vindo ao canal Conexão Bíblica LF. Aqui é o professor Luciano Ferrari e hoje nós damos início a uma fase emocionante do nosso canal. Depois de passarmos meses caminhando pelo deserto, estudando a fundo a lei de Moisés no Pentateuco, nós finalmente cruzamos a fronteira para os livros históricos. Seja bem-vindo à nossa nova série sobre o livro de Josué. Nesta primeira aula, nós vamos analisar os capítulos de 1 a 8 e garanto a você que este é um dos blocos mais movimentados de toda a Bíblia. Nós vamos ver a transição de liderança após a morte de Moisés, o chamado de coragem para Josué, o resgate de Raabe em Jericó, a impressionante e milagrosa travessia do Rio Jordão e as primeiras batalhas em solo cananeu, incluindo a famosa queda das muralhas de Jericó e a dura lição espiritual que o povo aprendeu na derrota em Ai. Prepare-se para entender não apenas geografia e história militar de Israel, mas principalmente as profundas lições espirituais sobre fé, obediência, santidade que esse livro traz para a nossa vida de hoje. E claro, você vai descobrir como o próprio nome Josué aponta diretamente para a nossa salvação em Jesus Cristo. Pegue sua Bíblia e seu caderno de anotações. Deixe seu like para apoiar nosso canal de teologia e vamos juntos para a tela dos slides. Então, vamos dar início à nossa aula 17 do nosso curso de Bibliologia, agora com o tema da nova série, do livro de Josué, livros históricos, começando ali com livros históricos. Josué, a data de 1400 a 1370 a.C. O autor é o próprio Josué, mas a parte final pode ter sido escrito ali por Eleazar, filho de Arão, ou o sumo sacerdote Finéias, que foi uma testemunha ali de todos os eventos. Cristo em Josué. O nome Josué, em hebraico, Yoshua, significa o Senhor é salvação. A mesma raiz aramaica do nome de Jesus, Yeshua. Josué é o líder que introduz o povo ao descanso da terra prometida, apontando para Jesus, que nos introduz o descanso eterno. Então ali temos uma conexão com Jesus. Tema central, a fidelidade histórica de Deus em cumprir as promessas feitas aos patriarcas, em Gênesis, em Abraão, e dar à descendência de Abraão a posse da terra prometida. Transição histórica, marca a mudança do período de peregrinação no deserto, sob a liderança de Moisés, para a era de conquista de assentamento em Canaã, sob a liderança de Josué. Então, no deserto, a liderança de Moisés, agora já o assentamento, a conquista da terra ali com Josué. O foco teológico. A vitória e o descanso dependem diretamente da coragem baseada na fé e da obediência estrita da palavra de Deus. Então ali o foco principal é realmente a vitória e o descanso depende diretamente da coragem que é baseada na fé e na obediência na palavra de Deus. Capítulo 1. O comissionamento de Josué. Coragem e fidelidade à palavra. A ordem de Deus a Josué. Verso 1 ao 9. Após a morte de Moisés, o Senhor fala diretamente a Josué. Ele garante que estará com ele, assim como esteve com Moisés, estabelecendo os limites da terra. Deus repete 3 vezes a ordem: sede fortes e corajoso. Então Deus repete 3 vezes: ser forte e corajoso, enfatizando que o segredo do sucesso da jornada não era a força militar, mas a meditação e obediência contínua ao livro da lei. A preparação do povo, do verso 10 ao 18. Josué assume o comando imediatamente e ordena aos oficiais que preparem provisões para atravessar o Jordão em 3 dias. Após ele assumir, ele já dá a ordem para que o povo já comece a fazer as provisões. Ele invoca as tribos de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, que escolheram terras a leste do Jordão. Então elas já tinham escolhido as terras, essas 2 tribos e meias, e elas fizeram uma promessa a Moisés que elas lutariam também com o restante das tribos, para até conquistar a terra prometida. Para marcharem para a vanguarda e ajudar seus irmãos na conquista. O povo responde jurando total lealdade a Josué. Capítulo 2. Raabe e os espiões. Fé e aliança de Jericó. A missão secreta e o disfarce. Capítulo 1 ao 7. Josué envia secretamente 2 espiões de Setim para sondar na terra, especialmente Jericó. Eles se hospedaram na casa de uma prostituta chamada Raabe. O rei de Jericó descobre a presença deles, mas Raabe ali esconde eles ali e engana ali os soldados do rei, enviando por um caminho
falso. O pacto do cordão vermelho, do 8 ao 24. Raabe confessa aos espiões que toda a cidade está atemorizada, porque soube que como o Senhor secou o Mar Vermelho, derrotou os reis amorreus. Ela declara sua fé. O Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Em troca de sua proteção, ela faz um pacto com os espiões para salvar sua família. Eles estabelecem que ela deve amarrar um cordão de fio de escarlate, vermelho, né, na janela e manter todos dentro da casa. Os espiões retornam e relatam José. Certamente o Senhor nos entregará nas mãos toda esta terra. José declara ali. Capítulo 3. A travessia do Jordão. A presença que abre caminho. A preparação junto ao rio. O acampamento se move para a beira do rio Jordão. Os oficiais instruem o povo a seguir a Arca da Aliança, carregada pelos sacerdotes levitas, mantendo uma distância ali de respeito, mais ou menos 900 metros, para saberem o caminho. Josué ordena ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. José comissiona o povo ali a santificar-se. Milagre das águas paradas. O Jordão estava, na época da colheita, transbordando além de suas ribanceiras. Então ele estava ali cheio. Assim que os pés dos sacerdotes carregavam a arca, tocam a borda das águas, o fluxo que descia de cima para em uma barreira muito longe, na cidade de Adã. E as águas que desciam para o Mar Morto secam completamente. Os sacerdotes passam firme no leito seco do Jordão, até que toda a nação de Israel termine de atravessar em pé enxuto. Então ali o Jordão se divide. Uma parte da margem da água para e a outra seca. E o povo passa ali em seco, assim como foi no Mar Vermelho. Capítulo 4. As pedras memorial. Marcada a fidelidade das gerações. As 12 pedras do rio para a terra. Verso 1 ao 10. Após a travessia, Deus ordena a Josué que escolha 12 homens, um de cada tribo. Cada um deve pegar uma pedra no meio do Jordão, local exato onde os sacerdotes estavam parados, e levá-la para o local onde passaria a noite. Josué também ergue outras 12 pedras no próprio meio do Jordão, onde os sacerdotes passaram. Monumento em Gilgal. Verso 11 e 24. Os sacerdotes com a arca finalmente saem do rio e as águas do Jordão voltam imediatamente ao fluxo normal. Então, após os sacerdotes saírem, a água volta ao fluxo normal. O povo acampa em Gilgal, a leste de Jericó. Ali Josué ergue as 12 pedras tiradas do rio e explica seu propósito. Qual era o propósito dessas 12 pedras? Servir de memorial didático, para que o povo lembrasse, né? Para que no futuro, quando os filhos perguntassem os significados delas, os pais pudessem testemunhar como o Senhor secou o Jordão, assim como fizeram no Mar Vermelho, para que todo o povo da terra conheçam a mão poderosa do Senhor. Então era um memorial para que a geração futura lembrasse do que foi feito, do milagre, né, que Deus fez. Capítulo 5. Aliança e preparação espiritual à nova geração em Gilgal. A circuncisão e a remoção do opróbrio. Verso 1 ao 9. Ao saberem da travessia do Jordão, os reis amorreus e cananeus desfaleceram de medo. No entanto, antes de qualquer batalha física, Deus ordena a preparação espiritual. Como toda geração que saiu do Egito havia morrido no deserto sem ser circuncidada, que era o símbolo, né? A circuncisão. Josué realiza a circuncisão em massa da nova geração em Gibeat Halot. Deus declara: hoje tirei sobre vós o opróbrio do Egito, dando lugar ao nome de Gilgal. Então ele faz ali um símbolo, né, porque a circuncisão era o símbolo do povo de Israel. A Páscoa e o príncipe do exército. Israel celebra a Páscoa na planície de Jericó. No dia seguinte, eles comem o fruto da terra e o maná cessa definitivamente. Então, aí já o maná, Deus não manda mais o maná. Perto de Jericó, Josué tem uma visão teofânica. E que é a teofania? É a manifestação de um ser divino com os homens. Um homem com uma espada desembainhada se apresenta como o príncipe do Senhor dos Exércitos. Josué prostra-se em adoração e ele ordena: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo, mostrando que a batalha pertence a Deus, não a ele, não ao povo de Israel, né, mas sim a Deus, Deus que iria batalhar.
Capítulo 6. A queda de Jericó. A vitória pela fé e obediência. A estratégia incomum de Deus. Jericó estava hermeticamente fechada por medo dos israelitas. Deus entrega a Josué uma estratégia puramente de fé e obediência. O exército deveria rodear a cidade uma vez por dia, durante 6 dias, em silêncio absoluto. À frente deles marchariam 7 sacerdotes, tocando buzinas de chifre e de carneiros diante da arca da aliança. É até meio ilógico rodear a cidade ali, mas era uma ordem ilógica, mas era vinda diretamente de Deus, e aí que vem a obediência. A ruína das muralhas e a salvação de Raabe. No 7º dia, eles rodeiam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, ao som prolongado toque das buzinas e ao clamor em alta voz do povo, as muralhas de Jericó caem por terra. Então vemos ali a ordem de Deus, que era rodear as muralhas, né? Por 7 dias, 6 dias em silêncio. No 7º dia, eles iam rodear 7 vezes e as buzinas iam tocar e o povo ia clamar em alta voz. Uma ordem que, olhando aos nossos olhos humanos, não teria o porquê fazer isso. Mas isso é só ser explicado por fé. É algo que, quando vem de Deus, muitas vezes não entendemos, mas somente obedecemos. O exército invade e consagra a cidade ao anátema, que é a destruição total. Apenas Raabe e sua família são resgatados, conforme o juramento dos espiões. Josué profere uma maldição profética sobre quem tentasse reconstruir Jericó. Capítulo 7. A derrota em Ai. O impacto do pecado oculto na comunidade. A derrota humilhante. Confiantes, após a vitória em Jericó, os israelitas enviam apenas cerca de 3.000 homens para atacar a pequena cidade de Ai. Porém, o exército de Ai os derrota de forma humilhante, matando 36 homens. O coração do povo se derrete em medo e Josué rasga suas vestes e clama ao Senhor, temendo pela reputação do nome de Deus. Então, vemos ali a autoconfiança do povo, né? Já não consultaram a Deus e foram lá achando que iriam vencer esta batalha. Mas tinha uma situação aí que a gente vai ver agora no próximo slide. O pecado de Acã revelado e julgado. Deus revela a Josué o motivo da derrota, que era Israel pecou. Alguém havia desobedecido a ordem de anátema de Jericó, que não era para pegar nada, não era para trazer nada de Jericó, tudo era para ser destruído. Através de um sorteio por tribos, famílias e casas, o culpado identificado, que era Acã, na tribo de Judá. Ele confessa ter cobiçado e escondido sob sua tenda uma belíssima capa babilônica, prata e ouro. Acã e seus pertences são levados ao vale de Acor, onde são apedrejados e queimados, removendo a ira do Senhor. Então a ira do Senhor se aplaca. Então, isso é removida. Capítulo 8. Reconstrução e aliança. A vitória em Ai e o altar no Ebal. A estratégia de emboscada. Verso 1 ao 29. Com o pecado removido, Deus incentiva Josué. Não temas. Sob a direção do Senhor, Josué monta uma brilhante estratégia de emboscada. Um grupo de 30.000 guerreiros se esconde atrás da cidade à noite, enquanto Josué e o restante do exército atacam na frente, simulando-se uma fuga. Quando os homens de Ai saem em perseguição ao exército israelita, a emboscada é acionada, a cidade é incendiada e os defensores são completamente derrotados. Aí sim, Ai agora foi derrotada. Voltar no Monte Ebal e a leitura da lei. Após a vitória, Josué cumpre a ordem dada por Moisés em Deuteronômio 27. Ele edifica um altar de pedra tosca, as pedras que não foram trabalhadas com metais, no Monte Ebal, e oferece sacrifício ao Senhor. Ele escreve nas pedras uma cópia da lei de Moisés e lê todas as palavras da lei, as bênçãos e as maldições, diante de toda a Assembleia de Israel, incluindo mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam entre eles. Resumo prático e teológico, do capítulo 1 ao 8. O segredo da vitória. O sucesso da caminhada com Deus não depende da força física, e de recursos humanos, mas da coragem fundamentada na fé e da obediência estrita à palavra. É o que vemos ali na queda das muralhas de Jericó. Santidade precede a conquista. Então, antes de Deus nos usar, Ele vai nos santificar. Então, antes de derrubar as muralhas de Jericó, o povo precisou passar para a consagração, circuncisão e a Páscoa em Gilgal.
Perigo da autoconfiança. A derrota em Ai nos ensina que o pecado oculto e a falta de consultar a Deus paralisam a comunidade e geram retrocessos espirituais. Então, perigo da autoconfiança e da desobediência também, né? A graça no meio do julgamento. A salvação de Raabe, uma estrangeira, e sua inclusão na linhagem do Messias provam que a graça e a misericórdia de Deus sempre alcançam aqueles que respondem com fé. Então, uma estrangeira que fez a diferença, que ali creu em Deus, ela foi ali resgatada. Uma mulher que entrou assim na linhagem do Messias. E com essa cena solene de todo o povo reunido entre as bênçãos e maldições no Monte Ebal, nós encerramos a análise desse primeiro bloco de Josué, do capítulo 1 a 8. Vimos que a conquista da Terra Prometida nunca foi sobre força militar ou estratégia humana, mas sobre a presença e obediência. Quando Israel confiou em Deus e obedeceu às instruções mais inusitadas, a muralha de Jericó caiu. Mas quando houve pecado oculto e autoconfiança na pequena cidade de Ai, o povo experimentou a derrota. Que lição poderosa para nossas vidas e para nossa caminhada de fé diária. Na próxima aula de Bibliologia, continuaremos avançando pela história de Josué, analisando as campanhas militares rumo ao sul e ao norte e o início da divisão da terra. Mas antes de ir, eu quero ouvir você. Qual dessas histórias, do capítulo 1 ao 8, mais falou ao seu coração? A coragem de Josué, a fé de Raabe ou a lição no Vale de Jacor? Deixe sua resposta aqui nos comentários. E se esse estudo em formato de slides ajudou você a compreender melhor a transição dos livros para os livros históricos, clique no botão gostei, se inscreva aqui no canal Conexão Bíblica LF e compartilhe esse vídeo com seus amigos de ministério e grupos de estudos bíblicos. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.